E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo bacaninha? Onde vocês estiverem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belém do Pará, no Pará, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Acre, nesse Brasilzão de meu Deus aí, se você estiver na Bahia, em Salvador, se estiver fora do Brasil, né? Se você estiver, imagino eu, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, na cidade satélite de Brasília, se estiver no Goiás, nesse Brasilzão de muitas cidades aí, enfim, de cidades. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Darma 1970, se você estiver fora do Brasil também, se estiver na Argentina, se estiver na Bolívia, na Venezuela, quem sabe, né, na Venezuela, brasileiros aí na Venezuela, vai saber, né? Na Colômbia, em Bogotá, brasileiros espalhados por esse mundão de meu Deus, fora do Brasil também, fora das Américas, se estiver em Portugal, se estiver na Suécia, se estiver na Alemanha, se estiver na Inglaterra, né, na Inglaterra, onde você estiver, na Grécia, né, brasileiros aí na Grécia, em Atenas, na Atenas, que é o assunto do vídeo aqui daqui a pouco, aqui, Atenas, estiver na antiga Iugoslávia, aí na Croácia, estiver na Eslovênia, brasileiros espalhados por esse mundão de Deus, muito obrigado por mais uma vez vocês estarem no canal Paulo Dara 1970. Muito obrigado por vocês estarem aí, ó, assistindo mais um vídeo do canal Paulo Dharma 1970. Tá aqui o meu Instagram, Paulo Dharma 1970, pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, comentar, passar esse vídeo adiante, beleza? Agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Ele, beleza? É o caminho, a verdade e a vida. Não é de outra forma, é só por meio de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Nenhum outro método para chegar a Deus vale, só através de Jesus Cristo, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta daqui a 10 segundos. Eu só vou ali pegar meu copo de água e eu volto já já, beleza? Não sai daí, hein? Vou estar te esperando. Valeu, tchau, tchau. Pronto, voltei, beleza? Fui ali pegar minha água. Fui ali pegar minha água para deixar a garganta aqui em dias, né? No dia, porque senão não funciona. Beleza? Seguinte. Algumas semanas atrás eu trouxe aqui pro canal um livro que foi surpresa para mim, né? Encontrei no sebo, depois eu fui descobrir que existe edições em português. É difícil de encontrar edições em português de alguma coisa que envolva, né? Que envolva Platão, envolva Sócrates, é muito difícil. Aqui, essa aqui, o Xenofonte, né? O Banquete, esta edição aqui, que tem vídeo no canal, tá? Procure esta edição aqui, ó, alemã, que eu descobri e fui ler, fiz o vídeo. Vocês podem assistir o vídeo aí no canal. E fui mexer, né? Aí eu tinha feito a promessa, aquelas minhas promessas, de sentar uma hora e pegar o banquete do Platão para ler, né? Porque promessa, como é que é? Promessa dada, missão cumprida, né? A gente vai atrás. Eu fui assim, não, vamos atrás para ler. Mas claro que podia não acontecer mesmo, porque a quantidade de materiais aqui, de livros aqui, é realmente grande para ler. E eu fui atrás, eu tenho a edição aqui, como eu mostrei até no vídeo, eu tenho a edição aqui do Platão, né? Do Platão, eu vou ler e tal. E aí eu fui descobrir que esta edição do Xenofonte, o simpósio, né? Nós temos essa edição aqui, brasileira, do Platão, que inclusive eu mostrei aqui no canal. Aqui, ó. Eu mostrei aqui no canal, fiz questão de mostrar. Aqui, ó, o Banquete, Fédon. Tá aqui, ó. Tá vendo? Fiz questão de mostrar. E falei assim, uma hora eu vou ler. E até que não demorou muito, não. Eu tinha. Aqui, ó, o Banquete, aqui, ó, propriamente dito. Aqui. Eu fiquei naquela, né? Uma responsabilidade danada você pegar um texto do Platão para ler, para trazer para o canal. Quer dizer, é uma responsa danada, mas eu descobri também que, inclusive, eu destruí uma ideia que eu tinha, que era o mesmo banquete. Não é o mesmo banquete do Xenofonte, não é o mesmo banquete do Platão. Não é. Eu tinha uma ideia que era o mesmo banquete visto, né, de duas formas diferentes, mas não, o Platão, o Sócrates
no banquete do Platão, ele participa de outro banquete. São dois banquetes diferentes, dois simpósios diferentes. E o que vem a ser esse simpósio? Né? Esse simpósio era aquela reunião de homens para beber. Esses homens, eles passavam lá um tempo deitados como se fosse uns sofazinhos, uns divãs, né, deitados, assim, conversando, trocando ideia, como é no simpósio do Xenofonte, no banquete do Xenofonte. Não é para comida, tá, ao contrário do que se pode pensar, não é para comer, é simplesmente para beber vinho, né, beber vinho. E esses homens eles estão ali conversando. E nesses dois banquetes, tanto do Xenofonte quanto do Platão, nós temos a figura do Sócrates. Mas para chegar nessa figura do Sócrates, nós temos aí o contexto da história, né? O contexto da história. Tá o Apolodoro, né? O Apolodoro, que vai ser um dos participantes, dos homens, né? Que vão estar ali nesse banquete, e vai estar junto com um companheiro. Esse Apolodoro, ele tá querendo levar o Sócrates, ele tá vindo desse banquete, tá vindo desse simpósio, e ele se encontra com um companheiro. Esse companheiro provavelmente é o Platão. Esse companheiro, né, esse Apolodoro, eu creio que a respeito do que quereis saber, não estou sem preparo. Quer dizer, esse Apolodoro, ele estava no banquete, ele presenciou esse banquete do Sócrates, e esse companheiro, esse interlocutor, né, que não está só, que ele está acompanhado, né, provavelmente é o Platão. Ele quer saber como é que foi esse simpósio. Ele quer ter uma ideia de como é que foi esse simpósio. Aqui ele vai dizer aqui, né, logo no comecinho do texto. Com efeito, subia eu há pouco à cidade, vindo da minha casa em Falero, quando um conhecido atrás de mim avistou-me e de longe me chamou, exclamando em tom de brincadeira: Falerino, é tu, Apolodoro, não me esperas? Parai e esperai. E ele disse-me: Apolodoro, há pouco mesmo eu te procurava, desejando informar-me do encontro de Agatão, Sócrates, Alcebíades e dos demais que então assistiram ao banquete. Quer dizer, ele vai informar como foi esse banquete. Nós vamos ter nesse banquete o Fedro, o Pausanias, o Erixímaco, o Aristófanes, o Agatão, o Sócrates, e no final do banquete o Alcebíades. Vai ser escrito pelo Platão, né, obviamente, que nasceu em 428 ou 427 antes de Cristo, e veio a falecer em 348 ou 347 a.C. O Sócrates, que é o protagonista desses dois banquetes, né, tanto do Xenofonte quanto do Platão, ele nasceu por volta de 470 a.C. e faleceu por suicídio, né? Foi obrigado pelo Estado ateniense a se matar, a cometer, né, o suicídio no ano de 399 a.C. Beleza? Estamos aí? Tranquilinho até aí? Seguinte, o prosseguimento do que vamos ter aqui, né? O que é o banquete? Como eu falei, eles estão reunidos, eles vão se reunir para beber. Assim, é uma reunião como hoje, guardadas as devidas proporções, é uma reunião assim de homens numa sauna, né? Numa sauna, ou numa reunião de pagode, de samba, num churrasco. Guardadas as proporções, seria basicamente isso, né? Seria basicamente isso. Você vai ter essa reunião desses homens, eles vão conversar, né? Falar sobre vários assuntos, mas assim, temos que entender que aqui nós estamos diante de homens atenienses, né? Nós não estamos no Morro do Cantagalo, nós não estamos na sauna do Abreu. Nós estamos aqui diante de homens que eles vão conversar assuntos com uma profundidade que não está absurdamente longe do que temos hoje, né? Homens assim, atenienses, esses homens aqui que são que tem médico, tem poeta,
tem o próprio Alcibíades, que é um estadista, né, da guerra, tem o próprio filósofo, que é o próprio Sócrates, quer dizer, homens com uma régua lá em cima, né, onde você coloca a sua régua lá em cima. Vai começar aqui no Apolodoro, ó. Aqui, né, antes deles chegarem nesse simpósio. Apolodoro, foram eles, em verdade, mais ou menos assim. Mas antes é do começo, conforme me ia contando Aristodemo, que também eu tentarei contar-vos. Aí o outro, esse companheiro, está querendo saber como é que foi, né? Como é que se tratou esse banquete, esse simpósio. Disse ele que o encontrara Sócrates banhado e calçado com as sandálias, o que poucas vezes fazia. Perguntou-lhe então onde ia assim tão bonito. Respondeu-lhe Sócrates: ao jantar, né, ao banquete em casa de Agatão. Ontem eu o evitei nas cerimônias da vitória por medo da multidão, mas concordei em comparecer hoje. E eis porque me embelezei assim, a fim de ir belo à casa de um belo. E tu, disseste ele, que tal te dispores aí sem convite ao jantar? Como quiseres, tornou-lhe o outro. Segue-me então, continuou Sócrates, e estraguemos o provérbio, alterando-o assim: há festins de bravos, bravos vão livremente. Ora, Homero parece não só estragar, mas até desrespeitar este provérbio, pois tendo feito de Agamenon um homem excepcionalmente bravo na guerra e de Menelau um mole lanceiro, no momento em que Agamenon fazia um sacrifício e se banqueteava, ele imaginou Menelau chegando sem convite, um mais fraco ao festim de um mais bravo. Ao ouvir isso, o outro disse: é provável, todavia, ó Sócrates, que não como tu dizes, mas como Homero, eu esteja para ir como um vulgar ao festim de um sábio, sem convite. Vê então se me levas o que deves dizer por mim, pois não concordarei em chegar sem convite, mas sim convidado por ti. Pondo-nos os dois a caminho, disse Sócrates, decidiremos o que dizer. Avante! Aí vai ter aqui, né? Após se entreterem em tais conversas, dizia Aristodemo, eles partem. Sócrates, então, como que ocupando o seu espírito consigo mesmo, aí ele vai receber aquele processo, né, que ele ficava ali, ele entrava num processo com ele mesmo, o daimon, né? Vai ter o processo de ele receber o daimon particular dele. Ele vai continuar aqui, né? Para guardá-lo, ele pede que avance. Chegando à casa de Agatão, encontra a porta aberta e ali lhe ocorre, dizia ele, um incidente cômico, pois logo vem ao encontro lá de dentro um dos servos que o leva onde se reclinavam os outros, e assim ele os encontra no momento de se servirem. Logo que o viu, Agatão exclamou: Aristodemo, em boa hora chegas para jantares conosco. Se vieste por algum outro motivo, deixa-o para depois, pois ontem eu te procurava para te convidar e não fui capaz de te ver. Mas e Sócrates? E Sócrates? Vinha com Sócrates. Cadê ele, né? Como é que ele não o trazes? Aí ele, voltando-me então, prosseguiu ele, em parte alguma vejo Sócrates a me seguir. Disse-lhe eu então que vinha com Sócrates, pois por ele convidado ao jantar. Muito bem fizeste, disse Agatão, mas onde está esse homem? Aqui, né? O Sócrates simplesmente desapareceu. Onde é que está o Sócrates? Ninguém sabe. Há pouco ele vinha atrás de mim. Eu próprio me pergunto espantado, onde estaria ele? Aí vem um servo, né? O servo diz, né? Esse Sócrates retirou-se em frente dos vizinhos e parou. Por mais que eu chame, não quer entrar. É estranho o que dizes, exclamou Agatão. Vai chamá-lo e não o largues. Disse então Aristodemo, mas não. O Sócrates ele tinha essa questão, né? Ele tinha essa questão de receber o daimon dele. Ele recebia um daimon e com esse daimon ele parava como se estivesse recebendo informações. Deixai-o. É um hábito seu esse.
Às vezes retira-se onde quer que se encontre e fica parado. Virá logo, porém, segundo creio. Não o incomodeis, portanto, mas deixai-o. Ele está lá, né? Ele tá como se estivesse recebendo algumas informações. Recebendo informações. Depois disso, continuou Aristodemo, puseram-me a jantar sem que Sócrates entrasse. Agatão muitas vezes manda chamá-lo, mas o amigo não o deixa. Enfim, ele chega sem ter demorado muito, como era seu costume, mas exatamente quando estavam no meio da refeição. Agatão, que se encontrava reclinado sozinho no último leito, né, naqueles divãs, exclama: Aqui, Sócrates, reclina-te ao meu lado, a fim de que ao teu contato desfrute eu da sábia ideia que te ocorreu em frente de casa, pois é evidente que a encontraste e que a tens, pois não terias desistido antes. O pessoal já sabe de qual é, né? O pessoal já tem uma ideia assim de que ele recebeu ali. Sócrates então senta-te e diz: Seria bom, Agatão, se de tal natureza fosse a sabedoria que do mais cheio escorresse ao mais vazio, quando um ao outro nos tocássemos, como a água dos copos que pelo fio de lã escorre. Do mais cheio ao mais vazio. Se é assim também a sabedoria, muito aprecio reclinar-me a teu lado, pois creio que de ti serei acumulado com uma vasta e bela sabedoria. A minha seria um tanto ordinária, ou mesmo duvidosa, como um sonho, enquanto que a tua é brilhante, muito desenvolvida, ela que de tua mocidade não intensamente brilhou, tornando-se anteontem manifesta a mais de 30.000 gregos que a testemunharam. És um insolente, ó Sócrates, disse Agatão. Quanto a isso, logo mais decidiremos eu e tu da nossa sabedoria, tomando Dioniso por juiz. Agora, porém, primeiro apronta-te para o jantar. Eles ali. Essa questão das traduções é interessante você ver, né? Que você tem aqui essa edição aqui dos Pensadores, né? A tradução muito boa, essa tradução aqui. Ela é talvez a das mais fiéis, é a tradução do José Cavalcante de Souza. E nós temos de publicação também, além das vastas edições que você vai encontrar por aí, você vai ter essa apologia aqui, né? Apologia de Sócrates, banquete da Martim Claret, essa aqui. Esta aqui. Tá vendo? Com o banquete. E nós vamos ter também esta aqui da Folha de São Paulo, coleção Livros que Mudaram o Mundo, esta aqui. Tá vendo? Essa passagem que eu li há pouco, eu vou agora fazer a leitura dela com a outra tradução, só para vocês entenderem como essa questão da tradução ela é muito interessante, né? Eu vi aqui, né? Depois disso, continuou Aristodemo, puseram-se a jantar sem que Sócrates entrasse. Olha só que essa outra tradução. Cadê aqui? Começamos a cear, Sócrates ainda ausente. Agaton queria a todo momento que o mandássemos procurar, mas eu o impedia que o fizesse. Enfim, Sócrates entrou com menos demora que de costume, mas ainda assim bastante para nos encontrar em meio do repasto. Como Agaton se achasse reclinado sozinho no último leito da mesa, disse-lhe: Vem cá, Sócrates, vem reclinar-te ao meu lado, a fim de que eu possa gozar a teu contato dos sábios pensamentos que te acudiram no vestíbulo vizinho. Certamente encontraste o que procuravas, porque se assim não fosse, não terias querido deixar o teu retiro. Bom seria, ó Agaton, replicou Sócrates, apenas se sentara. Se a sabedoria nos fosse assim tão dócil que a pudéssemos fazer coar por mero contato de um espírito pleno para um espírito vazio, como se faz passar através de um pedaço de lã a água de um vaso cheio para outro vazio. Se assim fosse com o pensamento, eu me reputaria feliz de reclinar-me ao pé de ti. Teria então esperança de me abeberar a teu lado de abundante e excelente sabedoria, porque aqui possuo incerta e vaga como sonho, ao passo que a tua esplende e atinge tão magnificência, estando tu ainda na mocidade. Brilha e fuge tanto que anteontem 30.000 gregos lhe renderam homenagem. És um zombeteiro, Sócrates, disse então Agaton. Pleitearemos daqui a pouco com Baco por juiz. Aqui nessa aqui está Dioniso, né? A superioridade respectiva de nossa sabedoria. Por ora, cuida apenas de cear.
Após essas palavras, Sócrates estendeu-se no leito, e acabada a refeição dos convivas, fizeram-se libações. Você vai ver que tem diferenças no texto, né? Tem diferenças no texto, tanto uma quanto outra. Nessa aqui, inclusive, da Folha de São Paulo, vai dizer que é um público mais popular, né? Um público mais popular. Nós temos aqui um público bem mais popular, essa edição aqui, ó. Edição aqui. O que nós vamos ter? Contexto e estrutura, né? O tema central. O tema central do banquete, do Platão, é o amor, eros, sua natureza, propósito e impacto na vida humana. A ambientação. Um simpósio, um banquete na casa do poeta Agatão, onde os convidados decidem fazer discursos em homenagem a Eros, o deus do amor. Personagens principais, como eu já falei, né, o Fedro, Pausanias, Erixímaco, Aristófanes, Agatão, Sócrates e Alcibíades. É o último, como eu falei, a chegar aqui no banquete. Discursos e ideias principais nós vamos ter aqui, né? Do Fedro. O Fedro vai ser o primeiro, ele vai ser o primeiro a falar. O Sócrates, ele se coloca como último, né? Ele vai se colocar como último, porque ele meio que assim, como se ele estivesse deixando, ele vai deixando todos falarem, né, para pegar as ideias centrais por último, e vai assim, ele vai vendo o que cada um vai colocando, e no final das contas ele vai meio que tentar rebater, né, as ideias de cada um dos convivas ali. Olha só aqui, ó. Olha só uma parte do texto aqui, que do Fedro. Acho que cada um de nós, da esquerda para a direita, deve fazer um discurso de louvor ao amor, o mais belo que puder, e que Fedro deva começar primeiro, já que está na ponta e é o pai da ideia. Ninguém contra ti votará, ó Erexímaco, disse Sócrates, pois nem certamente me recusaria, eu, que afirmo em nada mais ser entendido senão nas questões de amor. Nem sem dúvida Agatão e Pausanias, nem tampouco Aristófanes, cuja ocupação é toda em torno de Dioniso e de Afrodite, nem qualquer outro destes que estou vendo aqui. O Aristófanes é o comediante, né? O Aristófanes, que era um crítico feroz ao Sócrates, era um crítico feroz, ele inclusive nas Aves, né? Se eu não estou enganado, nas Aves, ele faz uma sátira ao Sócrates, inclusive a esse daimon particular, né? E aí ele vai começar, né? Ele vai começar a falar. Justamente o primeiro discurso destaca Eros como o deus mais antigo e mais poderoso. Ele vai fazer uma ideia antiga, né, de que o Eros, o amor, ele é o deus, ele é um deus, e como deus ele é o mais antigo, é mais forte, mais poderoso de todos. O Fedro vai afirmar que o amor inspira coragem e heroísmo. Os amantes, por vergonha ou orgulho, evitam a desonra e buscam grandes feitos. Aí ele vai dar o exemplo, né? Ele alude a heróis míticos como Aquiles, que sacrificaram suas vidas por amor. Quer dizer, o Aquiles o amor dele é tanto que ele vai se deixar morrer, né, em Troia, porque o Patroclo, que era a grande paixão dele, ele entra em combate e morre. E isso vai transtornar completamente o Aquiles, a ponto de fazer com que ele saia da existência comum, né? Da existência comum que ele tem ali, que está ali tranquilão ali em Troia. Ele se deixa levar pelo amor que ele tem por Patroclo, a ponto de se sacrificar, a ponto de morrer por Patroclo. Ele nem tinha interesse na guerra de Troia propriamente dita. Ele tinha sido meio que tapeado pelo Agamenon, e ele não quer participar da guerra de Troia. Você vai ver isso na Ilíada, né? Você vai ver na Ilíada. Ele não quer participar da guerra, mas quando o Patroclo pega a armadura dele e vai para a batalha e morre, aí isso muda de ideia. E o Fedro vai dizer aqui no texto, né? E quanto a morrer por outro, só o consentem os que amam, não apenas os homens, mas também as mulheres. Ele vai dar um exemplo aqui. Ele vai dar um exemplo do Pausanias, né? Esse respeito à filha de Pélias, Alceste, dá aos gregos uma prova cabal, né? Em favor dessa afirmativa. Ela que foi a única a consentir em morrer pelo marido, embora tivesse este pai e mãe, os quais ela tanto excedeu na afeição de seu amor,
que os fez aparecer como estranhos aos filhos e parentes apenas de nome. Depois de praticar ela esse ato tão belo, pareceu ele não só aos homens, mas até aos deuses que, embora muitos tenham feito muitas ações belas, foi a um bem reduzido número que os deuses concederam esta honra de fazer do Hades subir novamente sua alma, ao passo que a dela eles fizeram subir admirados do seu gesto. E assim que até os deuses honram ao máximo o zelo e a virtude no amor. Aí ele vai citar aqui Orfeu. Orfeu, filho de Eagro, eles o fizeram voltar sem o seu objetivo, pois foi um espectro o que eles lhes mostraram da mulher a que vinham, e não lhe deram, por lhes parecer que ele se acovardara, citaredo o que era, e não ousava por seu amor morrer como Alceste, mas maquinava um meio de penetrar vivo no Hades. Foi realmente por isso que lhe fizeram justiça e determinaram que sua morte ocorresse pelas mulheres. Não o honraram como a Aquiles, o filho de Tétis, nem o enviaram às ilhas dos bem-aventurados, que aquele, informado pela mãe de que morreria se matasse Heitor, enquanto se o não matasse, voltaria à pátria onde morreria velho. Teve a coragem de preferir ao socorrer o seu amante Pátroco e vingá-lo, não apenas morrer por ele, mas sucumbir à sua morte. Quer dizer, ele vai colocar aqui que assim, né? Assim, pois eu afirmo que o amor é dos deuses o mais antigo, o mais honrado e o mais poderoso para a aquisição da virtude e da felicidade entre os homens, tanto em sua vida como após sua morte. Quer dizer, para ele a questão do amor, o amor ele se sacrifica, o amor você se sacrifica pelo amado, pelo bem amado. Você dá aquilo que você tem de mais importante, que é a sua vida, pelo outro. Para o Fedro é exatamente isso, né? É a força motivadora para o bem. Você está fazendo o bem quando você se doa ao outro a ponto de morrer. A ponto de morrer. Essa é a visão que ele vai colocar. Claro que depois, todos esses aqui que nós vamos ver aqui, né, o Pausanias, o Erixímaco, o Aristófanes, todos eles vão trazer uma visão extraordinária, né, a respeito do que vem a ser esse Eros, esse amor. Pausanias, né? O Pausanias que é o segundo a falar no banquete. Segundo a falar no banquete. Em modo gerais, o Pausanias dá dois tipos de amor, né? Dois tipos de amor do Eros. O Pausanias distingue-se de dois tipos de Eros, ó. O amor celestial, que é relacionado à alma e à virtude, um amor puro e nobre. E o segundo seria o amor comum, o amor das pessoas, do povão, né? O amor povão, que é voltado ao corpo e aos desejos físicos, considerado inferior. Quer dizer, aquilo que você vê propriamente, você tem o amor, que é o amor normal das pessoas. E primeiro você se apaixona pelo corpo da pessoa, você se apaixona pelo corpo, você só tem a visão do amor, do chamado amor sexual, né? Você vê aquilo ali, a partir daí é que você se interessa pela pessoa por conta do corpo. O primeiro interesse seu é corporal, físico. Não tem nada a ver com a alma, com o que há dentro do indivíduo, o espírito, nada, né? O amor para ele só é virtuoso se for motivado pela busca da sabedoria e da bondade. Quer dizer, é um amor bem distante do que o brasileiro costuma, né? O brasileiro costuma operacionalizar no seu dia a dia aí, quando vai buscar uma pessoa para ser companheiro. Primeiro você visualiza a pessoa, você não está interessado em saber se a pessoa, o que a pessoa tem, o mental, o pensamento, filosófico, etc, etc. Não, você só interessa pelo que a pessoa tem dentro, fisicamente. Fisicamente. Aí eles vão começar aqui, né? Aristófanes disse então: é bom o que dizes, Pausanias, que de qualquer modo arranjemos o meio de facilitar a bebida, pois também eu sou dos que ontem nela se afogaram. Eles estão falando ainda aqui do dia anterior, quando eles enfiaram o pé na jaca, né, o famoso enfiar o pé na jaca, e beberam pra caramba. Ouviu-se Erixímaco, o filho de Acúmeno, e lhe disse: tendes razão, mas de um de vós ainda preciso ouvir como se sente para resistir à bebida, não é, Agatão? Absolutamente, disse este. Também eu não me sinto capaz. Uma bela ocasião seria
para nós, ao que parece, continuou Erixímaco, para mim, para Estodemo, Fedro e outros, se vós os mais capazes de beber, desistis agora. Nós, com efeito, somos sempre incapazes. Quanto a Sócrates, eu o excetuo do que digo, que ele é capaz de ambas as coisas e se contentará com o que quer que fizermos. Ora, como nenhum dos presentes parece disposto a beber muito vinho, talvez, se a respeito do que é a embriaguez eu disser o que ela é, seria menos desagradável, pois para mim, eis uma evidência que me veio da prática da medicina. É esse o mal terrível para os homens, a embriaguez, e nem eu próprio desejaria beber muito, nem a outro eu o aconselharia, sobretudo a quem está com ressaca da véspera. Na verdade, exclamou a seguir Fedro, eu costumo dar-te atenção principalmente em tudo que dizes de medicina, e agora, se bem decidires, também o farão. Ouvindo isso, concordaram todos em não passar a reunião embriagados. Quer dizer, você vai falar sobre o amor, você vai abrir uma ponte, né, para o entendimento do Eros. E você simplesmente vai encher a cara, você vai beber, não é essa a base, né? E esse indivíduo, ele vai simplesmente o Pausanias, né? Ele vai falar qual o entendimento que ele tem sobre o Eros. O entendimento dele é científico, ele é um médico. Então, assim, até eu lendo aqui, eu até fiquei pensando com os meus botões aqui, né? Ele tem um discurso muito fechado no clichêzão, né? Da ciência. Tudo bem que aqui é uma ciência grega, mas assim, não me deixou bem achado, assim, eu pensando sobre como é que esse indivíduo, a visão cientificista dele, né, a respeito de como seria esse amor. Assim, algumas coisas eu até concordei, entendeu? Algumas coisas eu até, né, eu fiquei aqui meditando sobre como esse conceito dele do celestial e do comum, né, que é bem interessante, é grego, né, pode dizer, é grego, tem sempre uma visão filosófica grega, mas assim, dentro do processo que nós temos do médico, como o médico ele enxerga o indivíduo, né? Como o médico ele enxerga o ser humano, o médico cientista, como ele vê o ser humano na sua essência. É basicamente o que ele coloca aqui. Entendeu? É basicamente o que ele coloca aqui. Não tem muito. Não há muita. Não tem muito mistério, né? Entendeu? Ó, assim, pois. Que é que tá dizendo aqui, ó? Assim, pois, eu afirmo que o amor é dos deuses o mais antigo, o mais honrado e o mais poderoso para a aquisição da virtude e da felicidade entre os homens, tanto em sua vida como após sua morte. Ele vai dar aqui, né? Ele vai dar aqui, ó. E quanto a morrer por outro, só o consentem os que amam, não apenas os homens, mas também as mulheres. E a esse respeito, a filha de Pélias, Alceste, dá aos gregos uma prova cabal em favor dessa afirmativa. Ela que foi a única a consentir em morrer pelo marido, embora tivesse este pai e mãe, os quais ela tanto excedeu na afeição do seu amor, que os fez aparecer como estranhos ao filho e parentes apenas de nome. Depois de praticar ela esse ato tão belo, pareceu ele não só aos homens, mas até aos deuses que, embora muito tenham feito muitas ações belas, foi um bem reduzido número que os deuses concederam esta honra de fazer do Hades subir novamente sua alma, ao passo que a dela eles fizeram subir admirados do seu gesto. E assim que até os deuses honram ao máximo o zelo e a virtude no amor. Aí ele vai falar aqui do Orfeu, né? Embora que o que ele fala do Orfeu aqui não seja o que nós, talvez, de novo, volta aí a visão, né? A visão mais cientificizada do negócio, né? Ele dá aqui uma visão do Orfeu que é uma visão que não bate com o que nós conhecemos na mitologia, né? Mas aqui, ó, a Orfeu, o filho de Eagro, eles o fizeram voltar sem o seu objetivo, pois foi um espectro o que eles lhe mostraram da mulher a que vinha e não lhe deram, por lhe parecer que ele se acovardara. O Orfeu, em nenhum momento na mitologia,
ele se acovardou de forma nenhuma. Ele procurou Eurídice de todas as formas. Eurídice foi morta por uma cobra, na cobra picou a perna dela, ela foi levada ao Hades, e o Orfeu não se conformou com a morte. A história mitológica é essa, não se conformou com a morte dela, e ele busca de todas as formas ir atrás de Eurídice, de todo jeito, mas assim, não encontra formas, né? Até que ele, com a lira dele, ele procurando todos os cantos do planeta, ele vai encontrar um buraco, vai encontrar um túnel, e nesse túnel ele vai descendo, ele vai descer até o inferno, até o Hades, e lá ele encontra Eurídice, e ele vai fazer um trato, né, com a Perséfone, a rainha do reino, né? Graças aos doces acentos de sua música, ela vai liberar ele, porque eles ficam tão é, plasmados, né, tão enebriados com a música do Orfeu, que esta vai impor a ele uma condição, né? Orfeu não deve olhar para trás enquanto não subir a região da luz. Já quase ao fim da jornada, porém, o músico duvida da sinceridade de Perséfone e olha para trás. Logo a sua amada desaparece, e para sempre, entendeu? A lembrança constante de Eurídice faz-lhe esquecer as outras mulheres que, enciumadas, matam-no. Tem outra versão que são as bacantes, né? As bacantes devoram o corpo dele, as bacantes devoram o corpo dele e sobra só a cabeça cantando sempre. Ele fica tão enlouquecido pelo perder Eurídice que ele se entrega à morte. A Eurídice ele perde definitivamente, né? Ele tinha feito acordo com a Perséfone e a Perséfone simplesmente esse xiste, né? Posso dizer assim, esse xiste com ele, entendeu? Ele vai continuar aqui, né? O texto dele, ele vai continuar falando. Deixa eu ver aqui. O que há, porém, é, a meu ver, o seguinte: não é isso uma coisa simples, o que justamente se disse desde o começo, que não é em si e por si nem belo nem feio, mas se decentemente praticado é belo, se indecentemente é feio. Ora, é indecentemente quando é a um mal e de modo que mal que se aquece, e decentemente quando é a um bom e de um modo bom. E é mal aquele amante popular que ama o corpo mais que a alma, pois não é ele constante por amar um objeto que também não é constante. Ele dá essa visão, ele dá essa visão, justamente o Pausanias, né, dá essa visão, justamente a visão cientificista dele, entendeu? Que o homem ele tem duas formas de ver o Eros, né, o celestial e o comum, da mesma forma como eu penso que os cientistas eles tendem a cientificar o corpo do ser humano, o corpo humano, né? Ele tende a considerar o corpo humano algo assim mais próximo do que ele tem ali, né? Ele vê o real, né? O que está ali aos olhos dele. Ele não vai buscar alguma coisa fora ele não vai elocubrar muito. Ele não vai elocubrar muito. Ele vai dar aquilo que ele é o que ele tem, é o peixe que ele tem para vender, entendeu? Calma que a gente vai chegar no Sócrates. E o Sócrates vai dar um banho nisso aqui tudo. E olha que as visões que você vai encontrar aqui no banquete são assim as visões mais extraordinárias possíveis assim a respeito dentro da própria filosofia, porque o banquete de Platão é assim, só a República de Platão, pelos analistas entendidos mesmo, só a República de Platão é maior do que o banquete. O banquete é o texto mais conhecido e mais popular depois da República de Platão. Nós vamos entrar aqui no Aristodemo, né? Ele vai estar soluçando. Aqui. Ó Erisímaco, és indicado para ou fazer parar o meu soluço ou falar em meu lugar, até que eu possa parar com ele. E Erisímaco respondeu-lhe: farei as duas coisas. Falarei em teu lugar, o Erisímaco, né? Porque o Aristodemo está soluçando, bebeu tanto, ele bebeu tanto vinho que ele não vai conseguir falar a tempo, porque ele tá soluço, está com muito soluço. Aí tem que. Eu tô soluçando aqui, não vai dar para falar agora, mas daqui a pouco eu falo. Fala tu aí na minha frente. Fala tu, dá o de qual é aí.
dá a letra, como se diz hoje em dia, né? Dá a letra porque eu não vou conseguir fazer aqui, né? O Aristodemo não dá. Aí o Erixímaco vai dar aqui, né? Ele vai apresentar justamente essa visão, né? Outra visão científica, né? Ele apresenta uma visão científica, outra visão científica, vendo o amor como uma força cósmica que harmoniza opostos. Eros atua em todas as coisas, no corpo humano, na música, na medicina e na natureza. Ele relaciona o amor à saúde, equilíbrio e ordem. Ele vai dar continuidade a essa visão científica, né? Só que ele vai dar umas visões pseudos, né? Ele vai atravessar mais do que o Pausanias, mais do que Pausanias, ele vai dar uma visão mais científica do que o Pausanias, o Erixímaco. Ele vai dizer que o Eros atua em todas as coisas, no corpo humano, na música, na medicina e na natureza. Ele vai relacionar o amor à saúde, equilíbrio e ordem. Quer dizer, a partir do momento que você é bem. Aqui o negócio é bem cientificista, né? Ele vai entrar nessas visões e vai mostrar que o ser humano, ele só se ele equilibrar o corpo, se ele fizer o corpo, né? Ele deixar o corpo bem arrumado, bem ordem, pode dizer assim, com saúde, é que o Eros, o amor, ele vai funcionar, vai ser uma espécie de harmonia universal. Ele vai se harmonizar, ele vai ter uma harmonia corporal, ele vai se deixar levar, né? Ele vai levar o corpo a ter a harmonia que é necessária, entendeu? Para poder ser visto aí com um amor. Mas isso vai deixar ele aqui com um discurso bem, entendeu? Bem assim chato, né? Pode dizer, né? Olha só isso aqui, ó. Todavia, toda impiedade com efeito costuma advir-se ao amor moderado, não se aquece nem se lhe atributa honra e respeito em toda ação, e sim ao outro, tanto no tocante aos pais vivos e mortos, quanto aos deuses. E foi nisso que se assinou a arte divinatória, o exame dos amores e sua cura. Assim é que, por sua vez, é a arte divinatória produtora de amizade entre deuses e homens, graças ao conhecimento de todas as manifestações de amor que entre os homens se orientam para a justiça divina e a piedade. Assim, múltiplo e grande, ou melhor, universal, é o poder que em geral tem todo o amor, mas aquele que em torno do que é bom se consuma com sabedoria e justiça, entre nós como entre os deuses, é o que tem o máximo poder e toda a felicidade nos prepara, pondo-nos em condição de não só entre nós mantermos convívio e amizade, como também com os que são mais poderosos que nós, os deuses. Em conclusão, talvez também eu, louvando o amor, muitas coisas estou deixando de lado, não todavia por minha vontade. Mas se algo omitir, é tua tarefa, ó Aristófanes, completar. Ou, se um outro modo tens em mente de elogiar o Deus, elogia-o, uma vez que o teu soluço já o fizeste cessar. Tendo então tomado a palavra, continuou Aristodemo, né? Aí entra o Aristodemo que vai dar aqui, né? O Aristodemo. Bem que cessou. Não, todavia, é verdade, antes de ter eu aplicado o espirro, a ponto de me admirar que a boa ordem do corpo requeira tais ruídos e comichões. O Aristófanes aqui falando, né? O Aristófanes, ele tem a tendência a fazer graça, né, com as coisas, né? Ele é, como se chamaria hoje, é o piadista, entendeu? Aí ele vai dizer aqui, né, que a boa ordem do corpo requeira tais ruídos e comichões, como é o espirro, pois logo o espirro parou quando lhe apliquei o espirro. Aí o Erixímaco vai dizer, né? Meu bom Aristófanes, vê o que fazes. Estás a fazer graça, estás a fazer piada, né? Quando vais falar e me forças a vigiar o teu discurso. Se porventura vai dizer algo risível quando te é permitido falar em paz. Aí o Aristófanes dá uma risada, né? E vai falar aqui, né? Tens razão, Erixímaco. Fique-me o dito pelo não dito, mas não me vigies que eu receio. A respeito do que vai ser dito, que seja não engraçado o que vou dizer, pois isso seria proveitoso e próprio da nossa musa, mas ridículo. Aí vamos dizer, né, que o comentador vai até falar aqui que o discurso dele é engraçadíssimo. A precaução de Aristófanes faz lembrar o tom e a função de uma parábase na comédia antiga, onde o poeta, pela voz do coro, explica-se a respeito de sua peça. Aí ele vai citar aqui os Cavaleiros, na peça dele, onde se sente a mesma nota de prudência que aqui.
Além desse traço de verossimilhança dramática, Platão estaria insinuando uma alusão à insuficiência da arte de Aristófanes, que não tem domínio de seus próprios recursos, dependente que é de uma inspiração. Nota aqui do tradutor, do comentador. Quer dizer, o Sócrates, tanto um quanto eles tinham rixa, né, um com o outro, né, o Sócrates e o Aristófanes, eles tinham rixa um com o outro e isso era visível e é visível aqui no texto. O Aristófanes vai começar aqui contando, ele vai trazer numa história, ele vai trazer um mito poético, né? Ele vai dizer que originalmente os humanos eram seres completos com 2 rostos, 4 braços e 4 pernas. Se dá para você ter uma ideia, é como se fosse uma bola. O Aristófanes ele vai dar o mito da completação. É como se fosse uma bola, entendeu? O ser humano ele não era o que nós temos aqui, né? Com 2 braços e 2 pernas, bonitinho, com cabeça, não. Era como se fossem 2 bolas. E essas 2 bolas tinham 2 rostos, 4 braços e 4 pernas. E rolava, entendeu? Tudo isso aí concentrado. Eu vi uma bola que giro. Eu giro para cá, giro para lá. Aí o Zeus, o que o Zeus vai fazer? Ele vai dividir essa bola com essas 2 rostos, 4 braços e 4 pernas. Ele vai dividir em 2 como punição pela arrogância, né, desses seres que não davam verdadeiro culto a Zeus e aos deuses, né? Ele desde então, né, cada pessoa busca a sua outra metade para se tornar completa. Ele vai dividir em 2. Ele vai dividir em 2. Aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o ser humano, o homem e a mulher, né, que se complementa, entendeu? Nós vamos ter essa busca do amor, né? O amor vai ser uma busca pela unidade e pela completude. Quer dizer, você vai, por conta dessa arrogância esse ser, né, esse estranhíssimo, ele vai fazer os Zeus dividir. Então, esse ser vai ser o que nós somos aqui, totalmente seres incompletos. Nós somos seres incompletos, nós somos seres que vivemos uma busca pelo outro, e ele não vai ter problema com relação, né? Ele não vai ter problema com relação à questão da homossexualidade. Também vão ter seres, por exemplo, que vão buscar o outro na homossexualidade. Vai ser os seres chamados seres andrógenos. Esses seres andrógenos é que vão buscar também o outro também, o igual, mesmo na igualdade. Ele não vai fazer distinção, né? Ele não vai ter distinção nesse quesito. Ele vai buscar. Olha só o que ele vai falar aqui no texto. Ó. Olha só. Tomado de compaixão, Zeus consegue outro expediente e lhe muda o sexo para frente, pois até então o tinham para fora, e geravam e reproduziam não um no outro, mas na terra, como as cigarras, pondo assim o sexo na frente deles, fez com que através deles se processasse a geração um no outro, o macho na fêmea, pelo seguinte, para que no lance, se fosse um homem a encontrar uma mulher, que ao mesmo tempo gerasse e se fosse constituindo a raça, mas se fosse um homem com um homem, que pelo menos houvesse saciedade em seu convívio e pudesse repousar, voltar ao trabalho e ocupar-se do resto da vida. E então, de há tanto tempo que o amor de um pelo outro está implantado nos homens, restaurador da nossa antiga natureza, em sua tentativa de fazer um só, de 2 e de curar a natureza humana. Cada um de nós, portanto, é uma tessera complementar de um homem, porque cortado como os linguados de um só em 2, e procura então cada um o seu próprio complemento. Por consequente, todos os homens que são um corte do tipo comum, o que então se chamava andrógeno, gostam de mulheres, e a maioria dos adultérios provém desse tipo, assim como também todas as mulheres que gostam de homens e são adúlteras, e deste tipo que provém todas as mulheres que são o corte de uma mulher, não dirigem muito sua atenção aos homens, mas antes estão voltadas para as mulheres, e as amiguinhas provêm desse tipo. E todos os que são corte de um macho perseguem o macho, e enquanto são crianças como cortículos de macho, gostam dos homens e se comprazem em deitar-se com os homens e a eles se enlaçar, e são estes os melhores meninos e adolescentes, os de natural mais corajoso. Dizem alguns, é verdade, que eles são despudorados, mas estão mentindo, pois não é só por desfudor que fazem isso, mas por audácia, coragem e masculinidade, porque acolhem o que lhes é semelhante. Uma prova disso é que, uma vez amadurecidos,
são os únicos que chegam a ser homens para a política. Ele vai dizer aqui, ele vai falar aqui que os políticos têm muita tendência à homossexualidade. Os que são desse tipo. E quando se tornam homens, são os jovens que eles amam e a casamentos e procriação. Naturalmente, eles não lhes dão atenção, embora por lei a isso sejam forçados, mas se contentam em passar a vida um com o outro, solteiros. Quer dizer, ele vai dizer, ele vai dar aqui o exemplo dos políticos, né? Que os políticos todos, eles nessa questão aí do Zeus ter cortado essa bola aí, essa bola de quatro braços, quatro pernas, né? Com dois rostos, ele vai dizer que os políticos, talvez que os políticos eles sejam seres dúbios, né? Eles sejam seres dúbios, então, como o político é um ser dúbio, aí ele tem tendência a ser assim, esse andrógeno aí, homossexual, etc, etc. Ele vai falar aqui ainda, né? Ó, é, por conta dos nossos pecados, Deus pode, né? É de temer então, se não formos moderados para com os deuses, que de novo sejamos fendidos em dois e perambulemos tais quais os que na estelas estão talhados de perfil, cerrados na linha, e do nariz, como os ossos que se fendem. Pois bem, em vistas dessas eventualidades, todo homem deve a todos exortar a piedade para com os deuses, a fim de que evitemos uma e alcancemos a outra na medida em que o amor nos dirige e comanda. Que ninguém em sua ação se lhe oponha, e se opõe todo aqueles que aos deuses se torna odioso, pois amigos do Deus e com ele reconciliados, descobriremos e conseguiremos o nosso próprio amado, o que agora poucos fazem. E o que não me suspeite Erexímaco, fazendo comédia de meu discurso, que é a Pausânias e a Gatão que me estou referindo. Talvez também este se encontre no número desses, e são ambos de natureza máscula. Mas eu, no entanto, estou dizendo a respeito de todos os homens e mulheres que é assim que nossa raça se tornaria feliz se plenamente realizássemos o amor e o seu próprio amado, cada um encontrasse, tornado a sua primitiva natureza. E se isso é melhor, é forçoso que dos casos atuais, o que mais lhe se avizinha é o melhor, e é este o conseguir um bem-amado de natureza conforme o seu gosto. E se disso fôssemos glorificar o Deus responsável merecidamente, glorificaríamos o amor, que agora nos é de máxima utilidade, levando-nos ao que nos é familiar e que para o futuro nos dá as maiores esperanças, se formos piedosos para com os deuses, de restabelecermos em nossa primitiva natureza e depois de nos curar, fazer-nos bem-aventurados e felizes. Quer dizer, ele vai contar tudo isso, né? Essa história que ele vai relatar do mito é uma história bem interessante, né? Do Aristófanes, aqui, inclusive aqui, ó, aqui, Aristófanes, aqui, ó. Essa história é bem interessante. Ele vai dar um mito, né? Ele vai dar um mito criado, acredito eu, criado por ele, né? Criado por ele, dessa antiguidade, né? Dessa antiguidade, esse mito poético. Ele vai trazer a poesia. Ele vai trazer a poesia como outros, né? Trouxeram aqui. O Agatão vai ser o próximo, né? O Agatão ele vai dar o amor, o Eros, como a beleza suprema. O Agatão vai fazer o elogios a Eros como o mais jovem e belo dos deuses. Ele vai enfatizar que o amor é fonte de virtudes como coragem, justiça e sabedoria. E para ele, né, o amor é criativo e inspira beleza. Então, ele vai trazer esse ponto. Olha aqui, ó. Olha, ele vai falar aqui, né? Bem, eu te obedecerei, tornou-se Erexímaco, e com efeito teu discurso foi para mim de um agradável teor. O Sócrates ele vai interpelar aqui o Agatão antes de começar. Ele vai interpelar aqui fazendo algumas perguntas, né? O método socrático de fazer perguntas, né? Olha só. Enfeitiçar é o que me queres, ó Sócrates, disse-lhe Agatão, a fim de que eu me alvoroce com a ideia de que o público está em grande expectativa do que eu vá falar bem. Aí o Sócrates, né? Desmemoriado eu seria, Agatão, se depois de ver tua coragem e sobranceira, quando subias ao estrado com os atores e encaraste de frente uma tão numerosa plateia no momento em que ias apresentar uma peça tua, sem de modo algum te teres abalado. Fosse eu agora imaginar que tu te alvoroçarias por causa de nós, tão poucos. Que o Agatão ele é um ator e ao mesmo tempo também poeta. Ele trabalha a beleza da poesia, né? Da poesia, a construção
da poesia. E o Sócrates ele vai falar aqui do Sócrates. O que, Sócrates? Não me julgas, sem dúvida, tão cheio de teatro, que ignores que a quem tem juízo pouco sensato são mais temíveis que uma multidão insensata. Aí o Sócrates, realmente eu não faria bem, Agatão, se a teu respeito pensasse eu em alguma deselegância. Ao contrário, bem sei que se te encontrasses com pessoas que consideras sábias, mais te preocuparias com elas do que com a multidão. No entanto, é de temer que essas não sejam nós, não sejamos nós, pois nós estávamos lá e éramos da multidão, nós fazíamos parte da plateia, né? Mas se fosse com outros que te encontrasses, com sábios, sem dúvida, tu te envergonharias deles se pensasses estar talvez cometendo algum ato que fosse vergonhoso, senão que dizes. Aí, é verdade que dizes, o Agatão respondeu. E da multidão não te envergonharias se pensasse estar fazendo algo vergonhoso? Aqui o comentador vai dizer, né? Esse breve diálogo aqui interrompido tem um duplo efeito dramático. Serve de intervalo entre os discursos de dois poetas tão diferentes de métodos e de espírito e constitui como um prelúdio ao discurso especial de Sócrates. Ele vai dar aqui essa base aqui do Sócrates entrando aqui no antes do Agatão falar, né? Do amor como beleza suprema. O Sócrates ele vai prenunciar, né? Ele vai prenunciar o que vai ser o discurso dele depois do Agatão. E o comentador vai até falar aqui, né? Que vai começar ao contrário dos outros por um diálogo. Exatamente. Aí, eis que Fedro disse Aristodemo, interrompeu e exclamou: meu caro Agatão, se responderes a Sócrates, nada mais lhe importará do programa. Quer dizer, o Sócrates vai ficar, ele vai entrar naquelas dele, né? De falar ao infinito. Ele vai falar ao infinito e não vai ter mais discurso. Então, assim, deixa Sócrates, fica quieto aí. Sócrates, fica quieto aí. E vamos escutar o Agatão, né? Vamos escutar o Agatão, porque senão não é hoje, né? Senão não é hoje. Aí ele vai entrar justamente na questão da beleza suprema. Ó. Ele vai falar aqui, né? Estando assim sempre em contato, nos pés como em tudo, com o que entre os seres mais brandos são os mais brandos necessariamente, é ele o que há de mais delicado. É então o mais jovem, o mais delicado, e além dessas qualidades, sua constituição é úmida, pois não seria ele capaz de se amoldar de todo jeito, nem por toda a alma, primeiramente entrar despercebido e depois sair, se fosse ele seco. Aí o comentador vai dizer aqui, né? Sendo úmido, mole, amor cede à pressão, adapta-se, modela-se, ao contrário, sendo seco, não se adapta e não se adquire forma conveniente. O argumento é de uma fantasia extravagante, de acordo com o caráter requintado de Agatão. Aí o Agatão continua aqui, né? De sua constituição acomodada e úmida, é uma grande prova de sua bela compleição, o que excepcionalmente todos reconhecem ter o amor, é que entre deformidade e amor, sempre de parte a parte, há guerra. Quando a beleza da sua tez, o seu viver entre flores, bem o atesta, pois no que não floresce, como no que já floresceu corpo, alma, ou o que quer que seja, não se assenta o amor, mas onde houver lugar bem florido e bem perfumado, aí ele se assenta e fica. Sob a beleza do Deus, do Eros, né, já é isso bastante, e no entanto ainda muita coisa resta. Sobre a virtude de amor, devo, depois disso, falar principalmente que o amor não comete nem sofre injustiça, nem de um Deus ou contra um Deus, nem de um homem ou contra um homem. A força com efeito, nem ele cede, se algo cede, pois violência não toca em amor, nem quando age, pois todo homem de bom grado serve em tudo ao amor, e o que de bom grado reconhece uma parte, a outra dizem as leis rainhas da cidade. É justo. Além da justiça, da máxima temperança ele compartilha. É com efeito a temperança reconhecidamente o domínio sobre prazeres e desejos. Ora, o amor, nenhum prazer lhe é predominante, e se inferiores seriam dominados por amor, e ele os dominaria, e dominado prazeres e desejos seria o amor excepcionalmente temperante. E também, quanto à coragem, o amor, nem Ares se lhe opõe. Com efeito, o amor não pega Ares, mas amor a Ares, o de Afrodite, segundo a lenda, e é
mais forte o que pega do que é pegado, dominando assim o mais corajoso de todos. Seria então ele o mais corajoso. E ele vai dando essas linhas, né? Vai dando essas linhas da chamada beleza, né? Da beleza do amor. Como o amor, como por ser um Deus, ele é o mais belo de tudo, o mais profundo, é o mais profundo que você vai encontrar nessa beleza, né? Nessa virtude, nessa coragem, nessa justiça, nessa sabedoria, você vai ter no amor. Então ele vai falar aqui que, né, todas as artes, ele vai colocar todas as artes que o ser humano cria, ela está envolvida nessa profundeza, nessa profundidade desse amor. Por isso que os deuses são belos. Os deuses são belos. E o ser humano é belo a partir do momento que ele cria. Que ele cria. Embora a beleza, né, a beleza do ser humano, ela se transforme, mas tudo aquilo que você cria, ela tem. Toda a criação humana, onde há beleza, ela é eterna. Ela é eterna, ela tem essa natureza de ser eterna. Tudo que o ser humano cria está envolvido a beleza e a eternidade nisso, entendeu? Ela vai buscar exatamente isso. E essa eternidade que o ser humano vai buscar, ele vai buscar essa beleza nas coisas que ele criar, e inclusive nos filhos que ele vai deixar, né? Ele vai gerar. O ser humano ele gera filhos, e esses filhos são a eternidade do homem ou da mulher, entendeu? E também é porque isso também está também na criação também do ser humano também, buscando essa criação, né? Essa criação, toda forma de criação, tudo que o ser humano ele cria, que é bom, que é belo, ele é eterno. O Agatão vai dizer como poeta. Ele vai dizer aqui, né? Ó, olha só aqui, ó. Digo eu então que todos os deuses que são felizes, que são felizes, é o amor, se é lícito dizê-lo, sem incorrer em vingança. O mais feliz porque é o mais belo deles e o melhor. Ora, ele é o mais belo por ser tal como se segue. Primeiramente, é o mais jovem dos deuses, ó Fedro. É uma grande prova do que digo, ele próprio fornece, quando em fuga, foge da velhice, que é rápida, evidentemente, e que, em todo caso, mais rápido do que devia, para nós se encaminha. De sua natureza, amor a odeia, e nem de longe se lhe aproxima. Com os jovens, ele está sempre em seu convívio e ao seu lado está certo com efeito o antigo ditado que o semelhante sempre o semelhante se aproxima. Ora, eu, embora com Fedro concorde em muitos outros pontos, nisso não concordo em que o amor seja mais antigo que Crono e Jápito, mas ao contrário, afirmo ser ele o mais novo dos deuses e sempre jovem, e que as questões entre os deuses de que falam Exildo e Parmênides foi por necessidade e não por amor que ocorreram, se é verdade o que aqueles diziam. Não haveria com efeito mutilações nem prisões de uns pelos outros e muitas outras violências se amor estivesse entre eles, mas amizade e paz. Como agora, desde que amor entre os deuses reina. Por consequente, jovem ele é, mas além de jovem, ele é delicado. Falta-lhe, porém, um poeta como era Homero para mostrar sua delicadeza de Deus. Homero afirma com efeito que Ate é uma deusa e delicada, que seus pés, em todo caso, são delicados, quando diz seus pés são delicados, pois não sobre o solo se move, mas sobre a cabeça dos homens ela anda. E ele vai continuar aqui, né? Estando assim sempre em contato nos pés, como em tudo, com os que entre os seres mais brandos são os mais brandos necessariamente, é ele o que há de mais delicado, e então o mais jovem, mais delicado, e além dessas qualidades, sua constituição é úmida. Aí ele vai falar, né, da constituição úmida aqui, ele vai entrar na constituição úmida. Aí vamos ter aqui Sócrates, né? O Sócrates, ele depois do Agatão, como eu falei, ele vai primeiro, né, ele vai apresentar sua visão mais filosófica, né, baseado nos ensinamentos de sua mestra Diótima, né? Ele vai apresentar, ele vai trazer a filosofia, para o debate, para os discursos, né? Que antes você vai ter o poeta, você vai ter aqui o médico, a ciência, né? Você vai trazer mas a filosofia até agora, nesse momento, ela não tinha adentrado, né? Ele vai começar aqui, ó. E como ditoso amigo, disse Sócrates, não vou embaraçar-me
eu a qualquer outro, quando devo falar depois de preferido um tão belo e colorido discurso, não é que as suas demais partes não sejam igualmente admiráveis, mas o que está no fim, pela beleza dos termos e das frases. Quem não se teria perturbado ao ouvi-lo? Eu, por mim, considerado que eu mesmo não seria capaz de nem de perto proferir algo tão belo, de vergonha quase me retirava e partia se tivesse algum meio. Com efeito, vinha em minha mente o discurso de Gorgias, a ponto de realmente eu sentir o que disse Homero. Temia que, concluindo Agatão em seu discurso, enviasse ao meu ver a cabeça de Gorgias, terrível orador, e de mim mesmo me fizesse uma pedra sem voz. Refleti então que estava evidentemente sendo ridículo quando convosco concordava em fazer da minha vez, depois de vós, o elogio ao amor, dizendo ser terrível nas questões de amor, quando na verdade nada sabia do que se tratava, de como se devia fazer qualquer elogio. O Sócrates, você sabe que, assim, vocês sabem, mas Sócrates era esperto e ele ainda ouvia o daimon dele, como eu disse no início, né? Então o daimon já tinha, por incrível que pareça, o daimon já tinha dado a letra do que seria, né? E ele nem. E ele, o Sócrates, de princípio aqui, ele ficou quieto na dele lá. E cada um, né? E cada um deu o assunto aqui do que seria, né? Justamente nós vamos aqui falar sobre o Eros, sobre o amor. Mas o Sócrates, eu acredito que ele já de antemão, ele já sabia, ele já tinha ideia do que seria discutido aqui. E ele vai trazer um mito, ele vai trazer um mito aqui antiquíssimo, né? Ele vai trazer que uma sacerdotisa tinha falado com ele há muitos anos atrás a respeito do amor e de Eros, né? Ele vai trazer, diferente dos outros, ele vai trazer essa ideia dessa sacerdotisa de Mantineia, né? A Diótima, que qual é como foi o funcionamento disso, como foi a origem disso, como se deu isso. São as ideias principais, né? O amor não é um Deus, mas um espírito intermediário entre os mortais e os imortais. Eros é o desejo do que nos falta. Por isso, o amor busca a beleza e a imortalidade. O objetivo supremo do amor é transcender o físico e alcançar a contemplação da beleza em si, uma forma eterna e perfeita. Ele vai começar aqui, né? Ó, o Agaton, né, vai entrar aqui, né? E aí o Sócrates vai começar a falar dessa sacerdotisa, dessa história, do discurso, né? Que ele ouviu dessa mulher. E é fantástico porque essa vai ser a única vez na escrita do Platão que o Sócrates ele vai ser apenas um mero, ele vai ser o que ele fazia com outros quando ele ia falar, né? Ele usava o método socrático. Essa Diótima, ela vai usar o método socrático com o Sócrates. O Sócrates ele vai ficar pianinho com ela, pode-se dizer. Pianinho. Vai ser a primeira e a única vez que vai ser relatado como isso aconteceu, né? Como isso aconteceu. Ele vai dizer aqui, né? Olha só. E a ti eu te deixarei agora, mas o discurso que sobre o amor eu ouvi um dia de uma mulher de Mantineia, uma sacerdotisa, né? Diótima, que nesse assunto era entendida e em muitos outros. Foi ela que uma vez, porque os atenienses ofereceram sacrifícios para conjurar a peste, fez por 10 anos recuar a doença, e era ela que me instruía nas questões de amor. O discurso então que me fez aquela mulher, eu tentarei repetir-vos a partir do que foi admitido por mim e por Agatão, com meus próprios recursos, e como eu puder. É de fato preciso, Agatão, como tu indicaste, primeiro discorrer sobre o próprio amor, quem ele é e qual a sua natureza, e depois sobre as suas obras. Parece-me então que o mais fácil é proceder como outrora, a estrangeira, que discorria interrogando-me, ela vai usar o método socrático com ele. Pois também eu quase que lhe dizia outras tantas coisas, tais como agora me diz Agatão, que era o amor um grande Deus, e era do que é belo, e ela me refutava, exatamente como essas palavras com que eu estou refutando a este, que nem era belo segundo minha palavra, nem bom. E eu então, né? Que dizes, ó Diótima? É feio então o amor e mal? Aí a Diótima, não vais te calar? Acaso pensas que o que não for belo é forçoso ser feio? Exatamente, o Sócrates falando, né?
E também, se não for sábio, é ignorante, ou que percebeste que existe algo entre sabedoria e ignorância, que é o opinar certo, mesmo sem poder dar razão, não sabes, dizia-me ela, que nem é saber, pois o que é sem razão, como seria ciência? Nem é ignorância, pois o que atinge o ser, como seria ignorância? E que é, sem dúvida alguma coisa desse tipo, a opinião certa, um intermediário entre entendimento e ignorância. É verdade o que dizes? Tornou a falar, né? Não fiques, portanto, forçando o que não é belo a ser feio, nem o que não é bom a ser mal. Assim também o amor, porque tu mesmo admites que não é bom nem belo, nem por isso vás imaginar que ele deve ser feio e mal, mas sim algo que está, dizia ela, entre esses dois extremos. Eu tenho a impressão, é uma impressão minha, talvez eu esteja enganado, algum outro comentador, alguém que especialista, né, em Sócrates, etc., em Platão. Eu tenho a impressão que foi essa Diótima que deu a ele o processo socrático, né, de interrogar o outro, de buscar no outro o conhecimento, de interrogar o outro e acrescentando e acrescentando dentro de si, né, dentro do si próprio, as respostas, né, as respostas que ele vai tirando dessa ignorância, né, do outro, entendeu? Dessa ignorância do outro. Quer dizer, essa é uma impressão que vai me passando o texto. Dessa forma aqui, como Sócrates ele vai sendo aqui destruído, né, socraticamente. Olha só aqui, ó. Que seria então o amor? Perguntei-lhe, o Sócrates, né? Um mortal? Absolutamente. Mas o que, ao certo, ó Diótima? Como nos casos anteriores, disse-me ela, algo entre mortal e imortal. O que então, ó Diótima? Um grande gênio, ó Sócrates. E com efeito, tudo o que é gênio está entre um deus e um mortal. Essa questão do gênio aqui é diferente da visão que nós temos de genialidade de hoje em dia, tá? É a questão de um deus dentro de si. Ela vai explicar isso aqui, ó. E com que poder, perguntei-lhe, ou de interpretar e transmitir aos deuses o que vem dos homens e aos homens o que vem dos deuses, de uns as súplicas e os sacrifícios, e de outros as ordens e as recompensas pelos sacrifícios. E como está no meio de ambos, ele os completa, de modo que o todo fica ligado, todo ele a si mesmo. Por seu intermédio é que procede não só toda a arte divinatória, como também a dos sacerdotes que se ocupam dos sacrifícios, das iniciações e dos encantamentos, e enfim, de toda a adivinhação e magia. Um Deus com o homem não se mistura, mas é através desse ser que se faz todo o convívio e diálogo dos deuses com os homens, tanto quanto despertos como quando dormindo. Nós temos que voltar lá do início e lembrar do daimon do Sócrates. Lembra-se que o banquete vai se iniciar lá atrás, com Sócrates recebendo o daimon, né? E o daimon, como eu volto a repetir, ele vai dar o de qual é do que vai ser a narrativa. E, inclusive, vai dar o processo do que o Sócrates vai relatar aqui com essa história desse contato dele com essa Diótima. E ela vai prosseguir aqui, né? E aquele que em tais questões é sábio é um homem de gênio, né? Ó, o comentador vai dizer que na expressão grega, né, de gênio, isso é homem marcado pelo gênio, pela divindade. Nossos correspondentes genial ou de gênio derivam para a ideia de talento, tá? Você tem um talento. Aí ela vai continuar aqui. Enquanto o sábio, em qualquer outra coisa, arte ou ofício, é um artesão. E esses gênios, é certo, são muitos e diversos, e um deles é justamente o amor. Aí o Sócrates vai perguntar quem é o pai, né? E sua mãe. Aí ela vai dizer, um tanto longo de explicar, todavia eu te direi. Quando nasceu Afrodite, banqueteavam-se os deuses, e entre os demais se encontrava também o filho de Prudência. Recurso. Depois que acabaram de jantar, veio para esmolar do festim a pobreza e ficou pela porta. Ora, Recurso, embriagado com néctar, pois vinho ainda não havia,
penetrou o jardim de Zeus e pesado adormeceu. Pobreza, então, tramando em sua falta de recurso, engendrar um filho de recurso, deita-se ao seu lado e pronto concebe o amor. Eis porque ficou companheiro e servo de Afrodite o amor, gerado em seu natalício, ao mesmo tempo que, por natureza, amante do belo, porque também Afrodite é bela. E por ser filho, o amor de recurso e de pobreza, foi esta a condição em que ele ficou. Primeiramente, ele é sempre pobre e longe está de ser delicado e belo, como a maioria imagina, mas é duro, seco, descalço e sem lar, sempre por terra e sem forro, deitando-se ao desabrigo, às portas e nos caminhos, porque tem a natureza da mãe, sempre convivendo com a precisão. Segundo o pai, porém, ele é insidioso com o que é belo e bom, e corajoso, decidido e enérgico, caçador terrível, sempre a tecer maquinações, ávido de sabedoria e cheio de recursos a filosofar por toda a vida, terrível, mago, feiticeiro, sofista. E nem imortal é a sua natureza, nem mortal. E no mesmo dia, ora ele germina e vive, quando enriquece, ora morre e de novo ressuscita, graças à natureza do Pai. E o que consegue sempre escapa, de modo que nem empobrece. O amor nem enriquece, assim como também está no meio da sabedoria e da ignorância. Eis com efeito o que se dá. Nenhum Deus filosofa ou deseja ser sábio, pois já é. Quer dizer, aquilo que você tem, ela vai dizendo aqui, né? Aquilo que você tem, você já possui, você só quer aquilo que você não tem. Ela vai dizer que os deuses já possuem isso. Então, para que eles vão, por que eles vão atrás de coisas que eles não, que ele já tem, que já possui? Não é ilógico. Tudo aquilo que o ser humano possui, ele possui e complementa, ele não precisa de outro. Entendeu? Quando você é rico, você tem o conhecimento, você busca aquilo é insatisfatório para você. Você vai buscar aquilo que você não tem. Aquilo que, por exemplo, o ser humano é um insatisfeito por natureza. Ele vai buscar aquilo que ele não tem. Entendeu? Ela vai continuar aqui, ó. Nem também os ignorantes filosofam ou desejam ser sábios, pois é nisso mesmo que está o difícil da ignorância, no pensar. Quem não é um homem distinto, gentil nem inteligente, que lhe basta assim, não deseja, portanto, quem não imagina ser deficiente naquilo que não pensa lhe ser preciso. O ignorante, ele se basta. Ele não busca o conhecimento porque ele já se acha completo. Entendeu? Por isso ele não busca. Então o Sócrates vai perguntar: quais então, Diótima? Perguntei-lhe: os que filosofam, se não são nem os sábios nem os ignorantes? É o que é evidente desde já. Até uma criança são os que estão entre esses dois extremos, e um deles seria o amor. Com efeito, uma das coisas mais belas é a sabedoria, e o amor é amor pelo belo, de modo que é forçoso o amor ser filósofo, e sendo filósofo estar entre o sábio e o ignorante. E a causa dessa sua condição é a sua origem, pois é filho de um pai sábio e rico, e de uma mãe que não é sábia e pobre. É essa, então, ó Sócrates, a natureza desse gênio. Quanto ao que pensaste ser o amor, não é nada de espantar o que tiveste, pois pensaste, ao que me parece, atirar pelo que dizes, que amor era o amado e não o amante. Eis porque, segundo penso, parecia-te todo belo o amor. E de fato, o que é amável é que é realmente belo, delicado, perfeito e bem-aventurado. O amante, porém, é outro, seu caráter, tal como eu expliquei. Ela vai aqui pegar aqui mais na frente, né? Mas não te admires, retrucou ela, pois é porque destacamos do amor um certo aspecto e aplicando-lhe o nome do todo, chamamo-lhe de amor, enquanto para os outros aspectos servimos-nos de outros nomes. Aí o Sócrates vai perguntar o porquê. Vai pedir um exemplo. Como o seguinte: sabes que poesia é algo de múltiplo. A poesia ela tem um termo, né, de fazer. Isso é uma confecção, é uma produção, no sentido grego, né? E no sentido mais limitado, poesia. Quer dizer, a poesia é o fazer, é o realizar, né? Ela vai dizer aqui: é algo de múltiplo, pois toda causa de qualquer coisa passar do não ser ao ser é poesia. De modo que as confecções de todas as artes são poesias, e todos os seus artesãos, poetas. Tudo aquilo que o ser humano cria
na visão da arete, né, grega, da arete, é um fazer, né, um criar. Tudo que o ser humano cria, ele entra naquilo que eu tinha falado lá antes, né, daquela visão lá anterior, que o ser humano ele processa, ele cria. Então ela vai esticar isso aqui, ó. Todavia, tu sabes que estes não são denominados poetas, mas têm outros nomes, enquanto que de toda a poesia, uma única parcela foi destacada a que se refere à música e aos versos, e com o nome do todo é denominada. Poesia é com efeito só isso que se chama, e os que têm essa parte da poesia poetas. Aí o Sócrates vai concordar, é verdade. Pois assim também é com o amor. Em geral, todo esse desejo do que é bom e de ser feliz, eis o que é o supremo e insidioso amor para todo homem. No entanto, enquanto uns, porque se voltam para ele por vários outros caminhos, ou pela riqueza, ou pelo amor, a ginástica, ou a sabedoria, nem se diz que amam, nem que são amantes. Outros, ao contrário, procedendo e empenhando-se numa só forma, detêm o nome do todo, de amor, de amar e de amantes. Aí o Sócrates, é bem provável que esteja dizendo a verdade. O Sócrates aqui é engraçado, que ele age exatamente como eu falei, quando ele faz essas questões com os outros. Com os outros, ele vai concordando. Ele não discorda em nenhum momento aqui dela. Nenhum momento dela. É tão claro, é tão óbvio o que ela fala para ele, que ele não tem coragem de discordar. Não há um debate aqui. Ele vai concordando. E aqui, ó, se de fato crês que o amor é por natureza amor daquilo que muitas vezes admitimos, não fiques admirado. Pois aqui, segundo o mesmo argumento, que lá a natureza mortal procura, na medida do possível, ser sempre e ficar imortal. Ela só pode assim através da geração, porque nem sempre deixa um outro ser novo em lugar do velho. Pois é nisso que se diz que cada espécie animal vive e é a mesma. Assim como de criança o homem se diz o mesmo até se tornar velho. Este, na verdade, apesar de jamais ter em si as mesmas coisas, disse todavia que é o mesmo, embora sempre se renovando e perdendo algumas coisas nos cabelos, nas carnes, nos ossos, no sangue e em todo o corpo. E não é que é só no corpo, mas também na alma, os modos, os costumes, as opiniões, desejos, prazeres, aflições, temores. Cada um desses afetos jamais permanece o mesmo em cada um de nós, mas uns nascem, outros morrem. Mas ainda mais estranho do que isso é que até as ciências, não é só que umas nascem e outras morrem para nós, e jamais somos os mesmos nas ciências, mas ainda cada uma delas sofre a mesma contingência, o que, com efeito, se chama exercitar. Exercitar é como se de nós estivéssemos saindo da ciência. Esquecimento é escape de ciência, e o exercício, introduzindo uma nova lembrança em lugar da que está saindo, salva a ciência de modo a parecer ela ser a mesma. É desse modo que tudo o que é mortal se conserva, e não pelo fato de absolutamente ser sempre o mesmo, como o que é divino, mas pelo fato de deixar o que parte e envelhece um outro ser novo, tal qual ele mesmo era. É por esse meio, ó Sócrates, que o mortal participa da imortalidade no corpo como em tudo. O imortal, porém, é de outro modo. Não te admires, portanto, de que teu próprio rebento, todo ser por natureza o aprecie, e é em virtude da imortalidade que todo ser, esse zelo e esse amor acompanhem. Ela vai dizer aqui mais na frente, ó. São esses, então, os casos de amor em que talvez, ó Sócrates, também tu pudesse ser iniciado. Aí ela vai adentrar aqui o reino da iniciação, né? Aquilo que os gregos eles tinham de mais poderoso, né? De mais forte, que é os mistérios. Ela vai entrar aqui nos mistérios gregos, né? O comentador vai até dizer aqui, né? Ó, feito o exame das diversas formas da atividade amorosa, procriação, poesia, legislação, Diotima as considera como estágios preliminares do supremo ato do amor, que é a conquista da ciência do belo em si. Para dar, no entanto, a entender o caráter dessa ciência e de sua aquisição, ela recorre à alegoria da iniciação aos mistérios. Compará-la, você tem que comparar aqui, ao mito da caverna, né? Você vai trazer o mito da caverna do Sócrates
Nisso que ela vai falar aqui, é a profundidade, olha só, é a profundidade absoluta. Eu sinto, assim, eu sinto a complexidade do negócio. Eu sinto a complexidade do negócio, do que ela vai colocar aqui, entendeu? Do que, aonde é capaz de chegar a mente humana na profundidade do exame de algo. Eu lendo isso aqui, eu me arrepiei, porque é algo assim, olha só aqui dizendo, ó, mas quanto à sua perfeita contemplação, em vista da qual é que esses graus existem, quando se procede corretamente. Não sei se serias capaz. Em todo caso, eu te direi, continuou, e nenhum esforço pouparei. Tenta então seguir-me, se fores capaz. Deve, com efeito, começou ela, o que corretamente se encaminha a esse fim, começar quando o jovem por dirigir-se aos belos corpos, e em primeiro lugar, se corretamente o dirige o seu dirigente. Deve ele amar um só corpo e então gerar belos discursos. O comentador vai dizer aqui, né? Evidentemente, não se trata aqui do amor físico entre o homem e a mulher, que tem a justificação na procriação, e sim de uma primeira etapa do amor entre o amante e o bem-amado, que deve estar condicionado à produção dos belos discursos. Essa etapa inicial corresponde ao que Pausanias, numa perspectiva menos clara, afirma seu nobre amor de Afrodite Urânia. Nós falamos isso, né? Dessa questão da imortalidade, da questão do ser, ele ser imortal por conta da criação de um filho, né? Mas ela vai muito além disso aqui. Depois deve ele compreender que a beleza em qualquer corpo é irmã da que está em qualquer outro, e que se deve procurar o belo na forma. Muito tolice seria não considerar uma só, e a mesma beleza em todos os corpos. E depois de entender isso, deve ele fazer-se amante de todos os belos corpos e largar esse amor violento de um só, após desprezá-lo e considerá-lo mesquinho. Depois disso, a beleza que está nas almas deve ele considerar mais preciosa que a do corpo, de modo que, mesmo se alguém de uma alma gentil tenha todavia um escasso encanto, contente-se ele, ame e se interesse e produza e procure discursos tais que tornem melhores os jovens, para que então seja obrigado a contemplar o belo nos ofícios e nas leis, e a ver assim que todo ele tem um parentesco comum. O comentador vai dizer aqui, né? Assim como pouco antes um belo corpo é irmão de um belo corpo, todos estes, por sua vez, têm a mesma relação com os belos ofícios e as belas leis. E julgue, enfim, de pouca monta o belo no corpo. Depois dos ofícios, é para as ciências que é preciso transportá-lo a fim de que veja também a beleza das ciências, e olhando para o belo já muito, sem mais amar, como um doméstico, a beleza individual de um só criançola, de um homem ou de um só costume. Não seja ele nessa escravidão miserável e um mesquinho discursador, mas voltando ao vasto oceano do belo e contemplando muitos discursos belos e magníficos, ele produza, e reflexões em inesgotável amor e sabedoria, até que aí robustecido e crescido. Aí o comentador, né? A abundância é a grandeza dos discursos decorrentes da extensão do belo já contemplado. É condição para atingir a contemplação do próprio belo, onde você vai escavucar, né? Onde você vai escavucar, até atingir a perfeição do belo. O belo, que está além das formas, que está além, que está na alma. Ela vai dizer que, ó, contemple ele uma certa ciência única, tal que o seu objeto é o belo seguinte. Tenta agora, disse-me ela, prestar-me a máxima atenção possível. Aquele, pois, que até esse ponto tivesse sido orientado para as coisas do amor, contemplando seguida e corretamente o que é belo, já chegando ao ápice dos graus do amor, súbito perceberá algo de maravilhosamente belo em sua natureza, aquilo mesmo. Ó Sócrates, a que tendiam todas as penas anteriores, primeiramente sempre sendo sem nascer, nem perecer, sem crescer, nem decrescer, e depois não de um jeito belo e de outro feio, nem ora sim, ora não, nem quanto a isso belo e quanto aquilo feio, nem aqui belo, ali feio, como se a uns fosse belo e a outros feio.
nem por outro lado aparecer-lhe-á o belo como um rosto ou mão, nem como nada que o corpo tem consigo, nem como algum discurso ou alguma ciência, nem certamente como existir em algo mais, como por exemplo em animal da terra ou do céu ou em qualquer outra coisa. Ao contrário, aparecer-lhe-á ele mesmo, por si mesmo, consigo mesmo, sendo assim uniforme. Nós vamos, né? Nós temos isso aqui chegou num grau absurdo de loucura, né? Na Idade Média, quando o Plotino ele vai formar as Eledas, né? As Eledas. O Plotino ele vai levar isso a um grau máximo, né? Um grau máximo é os chamados neoplatônicos, né? Eles vão levar isso aqui a um grau absurdo da procura da beleza. O Plotino é o pai dos neoplatônicos, né? Que vai ser aqui colocado isso aqui num grau extremo, extremíssimo. Olha o que o comentador vai dizer aqui, né? Ó, essas expressões que aparecem frequentemente no Fédon, para caracterizar as ideias em sua pureza essencial, contrapõe-se a fórmulas usadas pouco acima, de um jeito, de outro, ora, quanto a isso, quanto aquilo, etc., para qualificar as coisas desse mundo e que representam, por assim dizer, os marcos da argumentação socrática. Que eu falei, o Plotino e os neoplatônicos vão levar isso aqui ao extremo, essa ideia da beleza, a profundidade, né? E ela continua, né? Enquanto tudo mais que é belo dele participa, de um modo tal que, enquanto nasce e perece, tudo mais que é belo, em nada ele fica fica maior ou menor, nem nada sofre. Quando então alguém subindo a partir do que aqui é belo, quer dizer, o ápice, né? Do ápice, o comentador vai dizer que no pronome é ápice, parece-me aqui referir-se claramente à ideia de belo. Assim, vai dizer, né? Traduzimos-lo, que é o que dá, né? Especificando as coisas belas aqui, a menção explícita um pouco abaixo explica-se de fato de que Diótima está resumindo sua lição, ela está fazendo um resumo em pouquíssimas palavras, em poucos termos gregos, ela resume a ideia. É assim, eu acho que em português não se tem a ideia disso. Não nós tentamos, o tradutor tenta, ele tenta chegar lá, mas é impossível, né? Impossível ela dar a real do que ela está dizendo aqui com as terminologias que nós temos em português. É impossível o grau de perfeição. Você vai pegar as estátuas, né, dos gregos, a geometria grega, as belezas dos pórticos gregos. Você imagina o que seria isso aqui no original. A beleza do que está escrito aqui no original. Ela está demonstrando o belo por meio de o Sócrates, né? Por meio da Diótima, ele está demonstrando o que é belo, o que é real, o que é realmente belo, bonito, por meio de palavras. Por meio de palavras você atinge você atinge o belo mais profundo por meio das palavras. No português você não chega nisso, só com o grego. É isso que tanto o comentador está tentando aqui, né? O tradutor, ele está tentando colocar em português o que ela está colocando em texto aqui. E ela vai prosseguir, ó. Que pensamos então que aconteceria, disse ela. Olha só, se a alguém ocorresse contemplar o próprio belo, olha aí, ó, nítido, puro, simples e não repleto de carnes humanas, de cores e outras muitas ninharinhas mortais, mas o próprio divino belo pudesse ele em sua forma única contemplar, se você pudesse ver, né? Se você pudesse ver, enxergar, se tirasse as escamas dos olhos e enxergasse o belo como ele realmente é. Isso é, né? Aqui, ó. Porventura pensas, disse, que é vida vã a de um homem a olhar naquela direção e aquele objeto com aquilo? O comentador vai dizer aqui, né? Isso é com a inteligência ou antes com a própria alma, livre de suas relações com o corpo. Aí você vai buscar, né? Você vai buscar no Fédon do próprio Sócrates, né? Do Platão, do Sócrates.
Ou não consideras, disse ela, que somente então quando vir o belo com aquilo com que este pode ser visto, ocorrer-lhe-á produzir não sombras de virtude, porque não é em sombra que estará tocando, mas reais virtudes, porque é no real que estarás tocando. Vou repetir aqui, ó. Olha só. Ou não consideras que somente então, quando vir o belo com aquilo com que este pode ser visto, ocorrer-lhe-á produzir não sombras de virtude, porque não é em sombra que estarás tocando, mas reais virtudes, porque é no real que estarás tocando? Aí o Sócrates concluiu aqui, ele vai falar aqui, né? Eis o que me dizia de ótimo, ó Fedro, e demais presentes, e do que estou convencido. E porque estou convencido, tento convencer também os outros, de que para esta aquisição um colaborador da natureza humana melhor que o amor não se encontraria facilmente. Eis porque eu afirmo que deve todo homem honrar o amor, que eu próprio prezo o que lhes concerne e particularmente o cultivo, e aos outros exorto. E agora e sempre elogio o poder da virtude, o poder e a virilidade do amor, na medida que sou capaz. Esse discurso, ó Fedro, se queres, considera-o proferido como um encômio, né? Um encômio. Foi preferido à maneira socrática, né? Do jeito socrático o discurso. Ao amor, um método do jeito dele, né? Socrático, mas que no meu entender, humilde, tá, gente? Humilde, humilde, humilde. É só uma contribuição aqui, tá? É só uma contribuição que eu não sei se isso foi dito por outros, mas se foi, beleza. Mas eu tenho a impressão que a partir do encontro dele com a Diótima, é que ele moldou o método socrático dele de conversar com os outros, pelo exemplo que ela dizia, né? Entendeu? Que ela dizia, como ela colocou ele na berlinda. Como ela colocou ele na berlinda, ele mesmo diz aqui, né? Ele passou a buscar nos outros também essa forma de falar, entendeu? Essa forma de conversar e tirar, né, do outro algum tipo de sabedoria, Deixa eu buscar aqui no Paideia, né? No Paideia do Ernest Jäger, aqui ó, do Ernest Jäger, justamente esse ponto aqui, né? Que ele vai falar aqui, ele vai falar sobre o banquete aqui. E eu só dar aqui tem um trecho aqui que eu separei aqui, que é justamente que ele vai, né? Ó só. Platão introduz o Eros na eternidade. Aqui, ó. Paideia. Platão introduz o Eros na eternidade. Desconhecemos as experiências pessoais vivas que serviram de base a esse processo de purificação. Sabemos que inspiraram uma das maiores obras poéticas da literatura universal. Não é só na perfeição da forma que reside a beleza dessa obra, mas também na maneira como nela se fundem a verdadeira paixão, o alto e puro voo da especulação e a força da própria libertação moral do homem, que na cena final da obra se manifesta com triunfante audácia. Eita! E aí vai ter no final, vai chegar o Alcebiades. O Alcebiades chega bêbado. O Alcebiades era grande paixão, era apaixonado, era absurdamente apaixonado por Sócrates, né? Tinha o Sócrates assim. Ó, não vamos adentrar aqui a ideia de paixão homossexual, tá, gente? Isso aí é um grandíssimo erro, tá? É um grandíssimo erro. Aí que tá o Eros aqui de novo, né? É a alma do indivíduo. O Alcebiades, ele tinha verdadeira paixão e verdadeiro ódio porque o Alcebiades, ele se achava o maior dos guerreiros, o maior dos estadistas, o maior dos maiores. Ele era apaixonado por Sócrates, pela alma de Sócrates, isso o incomodava profundamente. E eles vão fechar aqui o banquete exatamente com a chegada do Alcebiades. Considerado os maiores estadistas, dos maiores guerreiros gregos de todos os tempos Alcebiades. Então ele vai adentrar aqui, ó. Não muito depois, ouve-se a voz de Alcebiades no pátio, bastante embriagado, e a gritar alto, perguntando onde estava Agatão, pedindo que o levasse para junto de Agatão. Levam-no então até os convivas, a flautista,
que o tomou sobre si e alguns outros acompanhantes, e ele se detém à porta, cingido de uma espécie de coroa tufada de era e violetas cobertas a cabeça de fitas em profusão, e exclama: Senhores, salve! Um homem em completa embriaguez, vós o recebereis como companheiro de bebida, ou devemos partir tendo apenas coroado Agatão, pela qual viemos, por conta da festa que o Agatão foi coroado como grande poeta, né? Eles estavam dando essa festa, esse simpósio, né, esse banquete, estavam dando em honra de Agatão, e ele vai dizer aqui, né? Pelo qual viemos, pois eu, na verdade, continuou. Ontem mesmo não fui capaz de vir, agora, porém, eis-me aqui com estas fitas sobre a cabeça, a fim de passá-las da minha para a cabeça do mais sábio e do mais belo, se assim devo dizer. Porventura, ireis zombar de mim embriaguez? Ora, eu, por mais que zombeis, bem sei, portanto, que estou dizendo a verdade, mas dizei-me daí mesmo. Com o que disse, devo entrar ou não? Bebereis comigo ou não? Aí eles deixam ele entrar. Aí ele vai adentrar e ele vai começar a fazer. Como ele odeia o Sócrates, mas ele ama o Sócrates. Esse contraditório, né? Ele ama a alma do Sócrates, mas ao mesmo tempo ele odeia, porque ele se sente escravo de Sócrates. Ele se sente escravo. E o Sócrates meio que quer se afastar dele, né? Não quer muito. Ó, louvar Sócrates, senhores, é assim que eu tentarei através de imagens. Ele certamente pensará talvez que é para carregar no ridículo, tipo fazer piada com ele, né? Mas será a imagem em vista da verdade, não do ridículo. Afirmo eu, então, que é ele muito semelhante a esses silenos colocados nas oficinas dos estatuários, que os artistas representam com um pifre ou uma flauta, os quais abertos ao meio, vê-se que tem em seu interior estatuetas de deuses. Por outro lado, digo também que ele se assemelha ao sátiro Márcias, que é o sátiro, né? Márcias, que na verdade, em teu aspecto, pelo menos é semelhante a esses dois seres, que o Sócrates, todo mundo sabe, era feio pra caramba. Ele era de aparência feia. Mas a questão é feiura externa, beleza interna. Ele é uma mistura, né? Ele é uma mistura como um sátiro. Ele é metade homem e metade cavalo. Entendeu? Feio por fora e bonito por dentro. Nem mesmo tu, sem dúvida, poderia contestar, que porém também, no mais, tu te assemelhas. É o que depois disso tens ao de ouvir. És insolente, não? Pois se não admitires, apresentarei testemunhas. Aí ele vai continuar aqui mais para frente. A custa, então, como se me afastaste das sereias, eu cerro os ouvidos e me retiro em fuga, a fim de não ficar sentado lá e aos seus pés envelhecer. E senti diante deste homem, somente diante dele, o que ninguém imaginaria ver em mim, o envergonhar-me de quem quer que seja. Ora, eu, e diante desse homem, somente que me envergonho. Quer dizer, ele se julga o maior dos gregos, mas diante de Sócrates, ele é o menor dos gregos. É essa contradição, né? Aí ele vai fazendo toda essa exposição, sobre isso, né? Ele amor como o amor para ele é a admiração pelo Sócrates, esse contraditório, né? O Alcibiades vai interromper o banquete, embriagado, faz um discurso apaixonado sobre Sócrates. Ele vai descrever Sócrates como uma figura feia, mas encantadora e irresistível, comparando-o às estátuas de Sileno. E o discurso vai enfatizar a ideia de que Sócrates personifica o verdadeiro amante da sabedoria, sendo imune às paixões terrenas. Quer dizer, ele vai para o Alcibiades, Sócrates não se deixa levar. Até nós discutimos aqui no início do vídeo, o Sócrates, se bobear, nem beber, bebia. Nem se embriagar, se embriagaria, por conta de que ele não se deixava levar pelas coisas mundanas. Ele estava à procura da beleza nas coisas, da verdade. O Sócrates procurava a verdade, a beleza na verdade, e fazia disso a vida, a existência dele. A existência dele é isso, entendeu? Ele não vai perder tempo com bobagens, né? Com coisas menores, com coisicas. E o Alcibiades vai dar isso aqui. Vai falar da grandeza do Sócrates. Ele vai falar sobre isso. Né? Aí, num ponto aqui, ó, muito bem, o Sócrates, né? Reclina-te aqui, logo abaixo de mim. Aí o Alcibiades, ó Zeus, que tratamento recebo ainda desse homem? Acha ele que em tudo deve levar-me a melhor, mas pelo menos extraordinária criatura permite que entre nós se acomode, Agatão.
Impossível, tornou-lhe Sócrates, pois se tu me elogiaste, devo eu por minha vez elogiar o que está à minha direita. Ora, se abaixo de ti ficar Agatão, não irá ele por acaso fazer-me um novo elogio antes de, pelo contrário, ser por mim elogiado? Deixa, divino amigo, e não invejes ao jovem o meu elogio, pois é grande o meu desejo de elogiá-lo. Evoé! Exclamou Agatão, porque o Agatão ele foi eleito príncipe dos poetas. Ele é o maior dos poetas naquele momento ali, ele está sendo homenageado. Então, o Alcibiades vem para elogiar, vem para falar do Sócrates, da grandiosidade do Sócrates, não do Agatão, né? Agatão vai dizer aqui, Alcibiades, não há meio de aqui eu ficar. Ao contrário, antes de tudo, eu mudarei de lugar, a fim de ser por Sócrates elogiado. Aí o Alcibiades, eis aí a cena de costume. Sócrates presente, impossível a um outro conquistar os belos. Ainda agora, como ele soube facilmente encontrar uma palavra persuasiva com que este belo se vai pôr ao seu lado. Aí o Agatão levanta-se, assim para ir deitar ao lado do Sócrates. Súbito, porém, uns folhões em numerosos grupos chegam à porta e, tendo encontrado aberta com a saída de alguém, irrompem eles pela frente em direção dos convivas, tomando assento dos leitos. Um tumulto enche todo o recinto e, sem mais nenhuma ordem, é-se forçado a beber vinho em demasia. Erexímaco, Fedro e alguns outros, disse Aristodemo, retiram-se e partem. A ele, porém, o sono o pegou e dormiu muitíssimo, que estavam longas as noites. Acordou de dia, quando já cantavam os galos, e acordado viu que os outros ou dormiam ou estavam ausentes. Agatão, porém, Aristófanes e Sócrates eram os únicos que ainda estavam despertos e bebiam de uma grande taça que passavam da esquerda para a direita. Sócrates conversava com eles. Dos pormenores da conversa, disse Aristodemo, que não se lembrava, pois não assistira ao começo e ainda estava sonolento. Em resumo, porém, disse ele, forçava o Sócrates a admitir que é de um mesmo homem o saber fazer uma comédia e uma tragédia, e que aquele que com arte é um poeta trágico é também um poeta cômico. Forçados a isso, e sem o seguir com muito rigor, eles cochilavam e primeiro adormeceram. Aristófanes, e quando já se fazia dia, Agatão. Sócrates, então, depois de acomodá-los ao leito, levantou-se e partiu. Aristodemo, como costumava, acompanhou-o, chegando ao Liceu. Ele assentou-se e, como em qualquer outra ocasião, passou o dia inteiro depois do que, à tarde, foi repousar em casa. E concluiu-se assim esse texto do Platão, né? O banquete. Isso aqui, ó. Deixa eu só mostrar algumas coisas aqui antes de finalizar o vídeo, né? Eu falei aqui mostrei aqui o Paideia, que tem aqui que tem aqui uma análise extraordinária sobre o banquete, assim, levando para o lado da paideia, né, do conhecimento, da educação, da paideia, da pedagogia, do pedagogo, né, a paideia, isso aqui. Nós temos aqui o Fedro, ó, nós temos o Fedro, tá vendo? Nós temos o Fedro. Nós temos aqui, da editora Universidade de Brasília, o capítulo 7 da República, ó, tudo isso aqui eu tenho de Platão. Da República, só o capítulo 7 analisado. Né? Tenho também a própria República completa, República de Platão. Aqui. Tem aqui Platão, aqui nesses aqui nós vamos ter o Eutífron, a Apologia de Sócrates, o Críton e o Fédon, aqui, ó. Nessa edição. Tá vendo, Platão? Como eu mostrei aqui, eu tenho essa outra edição do Banquete, Fedro, Apologia de Sócrates, aqui. Tem uma obra rara, muito difícil de ser encontrada, que é essa Cartas 1 a 6 do Platão, aqui, ó, portuguesa, de 1941, isso aqui. As cartas numeradas de 1 a 6 do Platão, raríssimas, isso aqui é raro, essa obra você achar, isso aqui. Portuguesa, tá? Editora Livraria Educação Nacional Limitada, de 1941. Vou até aqui, ó. Vou botar aqui para vocês verem aqui, ó. Um presente que eu tô dando para vocês. Aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? De 1941. E que não é do Platão, ainda tem aqui na Apologia de Sócrates, o Banquete, que eu mostrei aqui, da editora Martin Claret. E tenho aqui esse compilado aqui, né? Olha só.
do Xenofonte, Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, tem a Apologia de Sócrates de Xenofonte e a Apologia do Platão. Xenofonte, Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates e a Apologia de Platão. Aqui, ó. Isso aqui. Quem quiser procurar o Xenofonte, é igual no banquete aqui, ó. Igual o banquete, vendo que eu tenho a edição alemã, do Xenofonte, que tem vídeo no canal, tá? Isso aqui, ó. Vendo? Isso aqui. Só tira aqui. Deixa eu só tirar aqui. Vendo? E é isso, gente. E é isso. Eu trouxe aqui também o Aristófanes também, né? Podia ter trazido um monte do material grego que eu tenho aqui, mas eu achei que ia fazer muita bagunça, porque é muito material que eu tenho. Então foi isso. O banquete de Platão, com a presença do Fedro, Pausanias, Erixímaco, Aristófanes, Agatão, Sócrates, Alcebiades. Essa edição que eu comentei aqui, né? Essa edição comentada da coleção Pensadores de 1983. Então, os diálogos, né? O banquete, o Fedro, o sofista e o político. Eu tenho quase tudo que o Platão escreveu e também já tem o material do Xenofonte também aqui no próprio canal e na minha própria biblioteca. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Eu falei um pouquinho hoje aqui do banquete do Platão, na busca pelo belo, na busca pela beleza, que o Sócrates vai buscar além do imaginável, né? do inimaginável, ele vai atrás para pesquisar, para tentar descobrir aonde vai o belo, aonde chega o belo, o Sócrates aqui na obra O Banquete do Platão. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, pessoas. Até semana que vem. Tchau, tchau.